Pense na seguinte cena. Você é um grego do século 6 a.C. e está fazendo a sua caminhada noturna, observando as estrelas enquanto se pergunta de onde isso tudo pode ter vindo. De repente, você se distrai nos seus pensamentos e quando você vê, você caiu. Felizmente, porém, você caiu num poço. Poço esse que está cheio de água. De repente, isso é como um estalo na sua cabeça. Você começa a perceber que a água esteve presente em quase tudo que você viu. Desde as nuvens, a umidade do ar, os próprios seres vivos, até mesmo minerais têm em menor concentração, mesmo assim, água dentro da sua composição. De repente, aquele princípio, aquela explicação lógica que não se focasse nos mitos que você queria para como tudo é feito, esteja justamente nessa água. O arque, ou seja, princípio em grego, é a água. É ela que dá não só a constituição dos corpos ou a vida, mas também possibilita inúmeras outras atividades, como transportes, sendo um dos principais o rio. Você se lembra de um rio que passava por perto da sua cidade. Diferente das águas do poço que repousam, as águas do rio nunca param. Elas fluem de maneira constante, o que te leva a pensar. Quando você se banha num rio 2 vezes, o rio não é o mesmo. É impossível mergulhar 2 vezes no mesmo rio. Mas isso vai muito mais além, porque nem mesmo você é a mesma pessoa que mergulhou primeiro. A cada momento, a realidade flui. Ela muda a cada instante, tornando com que conhecer as coisas de fato seja uma tarefa praticamente impossível. Mas ao mesmo tempo, embora ela se altere e se mova de maneira selvagem, existe uma ordem nisso tudo. Existe um logos, ou razão. É uma força de mudança constante, mas ao mesmo tempo ordenada. É como uma chama que habita em cada uma das coisas que existe. É como um fogo, o que te leva a pensar que talvez seja esse o arque, o fogo. Mas espera aí. Se todas as coisas estão mudando, como a gente pode conhecer algumas coisas verdadeiramente? O ser. Na verdade, tudo que nos cerca, de certa forma, é. O ato de ser parece ser um princípio necessário para tudo que existe. Logo, é possível pensar que o ser é e o não ser não é. É impossível falar da não existência simplesmente porque ela não existe, ela não é um algo. Não possui uma substância a qual possa ser referida. E poderia por acaso ser se tornar um não ser, ou ao contrário, aquilo que não é vir a ser? Será que isso seria realmente possível? Isso talvez possa fazer você pensar que as coisas existem, o ser é imutável e ele permanece. Todas essas mudanças, essa fluidez do rio, na verdade é apenas uma ilusão, um mero artifício produzido pela nossa mente, que na verdade as coisas se mantêm de maneira totalmente una. Não só se mantendo como aquilo que elas são e não se alterando, mas tudo como um. O universo inteiro é o ser. Toda a esfera do cosmos está conectada porque ela é o ser. Espera aí mais uma vez. Mas e se, de certa forma, eles estiverem certos em certo ponto? O pensamento dos filósofos que vimos agora, respectivamente Tales de Mileto, Heráclito e Parmênides, influenciaram as gerações futuras, mas e se talvez tanto Heráclito quanto Parmênides estivessem certos, e se as coisas fluíssem mas ao mesmo tempo se mantivessem? Porque isso explicaria como nós podemos conhecer a natureza de alguma coisa, mas ao mesmo tempo ver ela se alterando através do tempo. E é nessa tentativa de conciliação de duas forças ativas na mente humana que surge talvez o nome mais importante da nossa filosofia: Platão. Como podemos ver, os primeiros filósofos eram filósofos da physis, physis do grego natureza, o mundo que nos cerca, o mundo material. E eles se propunham a explicar como esse mundo se originou e como ele funcionava. Desde Tales falando da água até Heráclito e Parmênides falando do movimento e da estaticidade. Além de outros que não foram citados aqui, porque de fato nós temos muitos filósofos pré-socráticos. Ou seja, filósofos que vieram antes de Sócrates. E por que ele seria uma figura tão importante?
que ele revolucionou como a filosofia se organizava. Mas se agora eu estou falando de Sócrates, por que eu citei Platão anteriormente? Porque talvez eles sejam a mesma pessoa. Embora seja pouco provável, a questão é que Sócrates pode ser um personagem de Platão e a maneira como ele é representado de fato é um personagem. Já que nós não temos muitas fontes sobre Sócrates além do próprio Platão e de Xenofonte. Eles dizem algo sobre ele ser um sábio, porém Platão utiliza-se da figura de Sócrates para dar base aos seus diálogos e explicar todo o seu sistema, seja ele o sistema metafísico ou o sistema político. Então agora o filósofo não só busca entender como o mundo ao seu redor foi feito e funciona, mas busca entender como ele mesmo foi feito e funciona, como ele pensa e por que ele pensa. O foco agora se volta para a humanidade. Quanto à Físis de Platão, nós temos aí uma introdução da realidade metafísica sistematizada. Platão acreditava na divisão da realidade enquanto realidade física, mundo sensível, e realidade ideal, o mundo inteligível, o mundo das ideias. E enquanto Heráclito tinha razão quanto ao movimento das coisas no mundo sensível, enquanto todas essas coisas tendiam a um movimento, a modificação e talvez a degeneração, Parmênides tinha um bom ponto em citar ideias imutáveis que ficavam no mundo inteligível e que se mantinham através das gerações. Pense, por exemplo, numa roda. Existem rodas de carro, de bicicleta, de caminhões, de brinquedos, mas todas elas são roda. O que torna elas uma roda? Bem, as rodas dos automóveis em si seriam rodas físicas, rodas sensíveis. Porém, o que torna elas algo em comum e que nos permite identificar elas como esse algo em comum seria a ideia de roda. Existe uma ideia, e não no sentido puramente mental aqui de tive uma ideia. Existe um molde universal e perpétuo da roda, um molde que não se desgasta como as rodas se desgastam ao passar pelas rodovias. Tal qual existiria, por exemplo, a ideia de triângulo, a ideia de círculo, que poderiam ser perfeitos, coisas essas que nós não temos aqui. E o que nós vemos, o nosso mundo, seria justamente essa junção entre as ideias e a matéria. Quando a forma e a substância se unem, nós temos as sombras que vemos nesta caverna. E justamente por serem apenas sombras, é dever do filósofo buscar o sol, enxergar as coisas como elas são de fato. E foi com isso que Platão norteou a história do pensamento ocidental. Ele influenciou e ainda influencia não só os grandes pensadores e acadêmicos, mas até a própria forma como nós vemos o mundo. E aqui termina o nosso episódio, que na verdade é o começo, a origem da filosofia, que é na verdade a filosofia da origem.